A loira do banheiro. A lenda da loira do banheiro não surgiu do nada. Antes de se tornar um ritual repetido em escolas por todo o Brasil, ela já fazia parte de um imaginário muito mais antigo, ligado às histórias de assombração contadas em comunidades do interior, onde o medo era construído no escuro, à luz de velas e lamparinas. Crianças ouviam relatos de espíritos, vultos e aparições. Com o tempo, esse tipo de narrativa saiu do campo e ganhou novos cenários. Nas cidades, o terror encontrou um lugar perfeito: as escolas. Foi ali que surgiu uma das versões mais conhecidas da lenda. O ritual era simples, mas carregado de tensão. Repetir o nome diante do espelho, dar descargas, bater portas e esperar. Do outro lado, supostamente, apareceria uma figura feminina loira, pálida, com olhar vazio e traços perturbadores. O corpo seco. O corpo seco não é fruto de um mistério. Ele é consequência direta da maldade em vida. Uma figura que não assombra por acaso, mas por merecimento. Segundo os relatos, trata-se de um homem que, ainda vivo, acumulou uma quantidade extrema de crueldade. Desde jovem, já demonstrava um comportamento violento, chegando ao ponto de torturar a própria mãe. Antes de morrer, ela o amaldiçoa, e essa maldição se torna o ponto de ruptura da história. Mas o verdadeiro horror começa depois da morte. Diferente de outras narrativas espirituais, aqui não existe descanso. Ele não é aceito no céu e nem mesmo no inferno. Como se sua existência fosse tão perturbadora que nenhum dos dois lados o quisesse. A própria terra rejeita seu corpo, expulsando-o do lugar onde deveria descansar. E é nesse momento que nasce o corpo seco, um cadáver condenado a vagar eternamente entre os vivos, preso em um estado de decomposição contínua. Ele não está vivo, mas também não está morto o suficiente para desaparecer. O chupa-cabra. O chupa-cabra, diferente das outras lendas, o fenômeno é recente e talvez por isso ainda mais inquietante. Na década de 90, relatos começaram a surgir quase simultaneamente em diferentes regiões, sempre com o mesmo padrão: animais encontrados mortos, com marcas no pescoço e sem sangue. No interior de São Paulo, por exemplo, moradores viveram noites de tensão. Propriedades rurais registraram ataques em sequência, sempre no período noturno. Galinhas, cabras, vacas, todos apareciam mutilados, em cenas praticamente idênticas. A semelhança entre os casos chamou a atenção não só da população, mas também da polícia e de pesquisadores. Investigações foram abertas. Testemunhas relataram encontros com uma criatura estranha, com cerca de 1,60 m, corpo incomum e comportamento agressivo. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Opala preto. No Rio de Janeiro, durante a década de 70, uma perseguição policial terminou de forma catastrófica dentro do túnel Rebouças. Um criminoso conhecido, o Biratã Carlos Chavez, o Carlão da Baixada, fugia dirigindo um Opala preto roubado em alta velocidade. O desfecho foi violento. Ele perdeu o controle do carro e colidiu com outro veículo que levava uma família inteira. Ninguém sobreviveu. O choque não foi apenas físico. A cena foi tão impactante que permaneceu na memória coletiva por muito tempo. Um criminoso morto, mas levando consigo vidas inocentes no que muitos consideram seu último ato de maldade. E é exatamente aí que a história começa a mudar de forma. Com o passar dos anos, relatos começaram a surgir, principalmente durante a madrugada. Motoristas que cruzavam o túnel em silêncio diziam ver, pelo retrovisor, faróis se aproximando rapidamente. Um carro preto, em alta velocidade, sem possibilidade de fuga. A descrição se repete. Não importa o quanto você acelere, o carro sempre alcança. A procissão das almas. A procissão das almas não é apenas uma lenda isolada. Ela carrega um peso cultural que atravessa gerações. Em diversas regiões do Brasil, especialmente em cidades históricas, esse relato aparece com detalhes surpreendentemente semelhantes. Um cortejo silencioso, surgindo na madrugada, formado por figuras cobertas com vestes brancas, caminhando lentamente sob a luz de velas. O cenário é sempre o mesmo. Ruas vazias, o som arrastado de passos, cantos fúnebres e uma atmosfera pesada que parece interromper o tempo. Em algumas descrições, o cortejo para diante de capelas isoladas ou segue até cemitérios, como se estivesse cumprindo um ritual que nunca termina. Segundo os relatos, essa procissão não pertence ao mundo dos vivos. Ela seria formada por almas penadas, espíritos que vagam em um desfile eterno.
E qualquer pessoa que tente observar esse cortejo, mesmo que por um instante, passa a fazer parte daquilo que não deveria testemunhar. Mulher de branco. A chamada mulher de branco não é uma única história. É um tipo de aparição que se repete em diferentes culturas, sempre com elementos muito semelhantes. Uma figura feminina, vestida de branco, geralmente ligada a sofrimento, perda e morte. Elas aparecem em estradas, rios, locais isolados, lugares de passagem, e muitas vezes surgem como uma mulher comum, bela, vestida de branco, alguém que não levanta suspeitas à primeira vista. Mas essa aparência é apenas uma fachada. Quando se aproximam, revelam sua verdadeira forma, algo muito mais próximo de um cadáver do que de um ser humano. Pele pálida, olhos fundos, uma presença que mistura tristeza e violência. Elas se aproximam, interagem e então atacam. Em algumas versões, sequestram crianças. Em outras, atraem homens, especialmente aqueles associados à traição, e desaparecem com eles sem deixar rastros. O homem do saco. O homem do saco nasce de algo ainda mais direto, o medo do mundo real. Conhecido também como Papa Figo ou Velho do Saco, essa figura aparece em praticamente todas as regiões do Brasil, sempre com o mesmo objetivo: capturar crianças. A motivação, porém, torna a história ainda mais perturbadora. Segundo a lenda, esse homem sofre de uma doença grave e acredita que só pode ser curado consumindo o fígado de crianças. Quanto mais jovem, mais puro e mais eficaz seria para sua cura. Na versão mais popular, o homem do saco se aproxima de forma amigável, oferece doces, brinquedos, promete coisas bonitas. Ele conversa, ganha confiança e só depois leva a criança, geralmente dentro do saco que carrega nas costas. A cabra cabriola. A cabra cabriola não é apenas um monstro do folclore, ela é um dos exemplos mais claros de como o medo pode ser construído para ensinar, classificada dentro do chamado ciclo da angústia infantil. Essa lenda surge com um propósito específico: controlar o comportamento das crianças através do terror. Descrita como uma criatura gigantesca, com olhos que soltam fogo, presas afiadas e movimentos aos saltos, ela mistura características animalescas com algo quase humano, principalmente na forma como engana suas vítimas. Descrita como uma criatura gigantesca, com olhos que soltam fogo, presas afiadas e movimentos aos saltos, ela mistura características animalescas com algo quase humano, principalmente na forma como engana suas vítimas.